Então é muito comum ali na hora que você está ali entrevistando o candidato, você pergunta para ele, mas você já pesquisou sobre a empresa? Você já pesquisou sobre mim? Você sabe o que que eu faço? E aí a pessoa não tem a mínima ideia do que acontece ali dentro e mesmo assim está se dispondo a Uhum. trabalhar. E aí o que que acontece na prática? A pessoa pega, ingressa, até consegue a vaga muitas das vezes, só que depois ela descobre que aquilo ali não tem nada a ver com ela, ela não vai conseguir se adaptar, ela vai não vai conseguir se encaixar ali e muitas das vezes até tem que sair, né? Fica uma experiência frustrante, justamente porque não observou isso antes. É a mesma coisa o concurso, né? Às vezes a pessoa vai lá, olha o concurso e basicamente ela olha o salário O do edital, aham. do edital. Ah, eu vou fazer o concurso para tal vaga porque o salário é tanto. Só que aí quando ela ingressa na carreira, que ela vai ter contato ali com a prática, vai entender o que que são as atribuições, o que que são as responsabilidades do cargo, aí ela descobre que aquilo ali não tem nada a ver com ela. E aí às vezes passa-se anos e anos ali numa experiência muito frustrante. Eu vejo isso como um problema muito grande para a gente poder ter que lidar na prática, tanto para quem está prestando o concurso ou está se candidatando à vaga para trabalhar numa empresa ou num escritório de advocacia, por exemplo, como também para o próprio órgão que está contratando, porque principalmente o setor público, que não vai ter como avaliar isso subjetivamente, Uhum. praticamente o que ele tem ali ao dispor dele é só a prova. Passou na prova, a pessoa está dentro, né? Passou ali nas etapas do concurso, não tem o que discutir. A pessoa não vai conseguir fazer essa avaliação ali, né? Salvo algumas raras exceções, você tem alguns cargos ali que tem uma entrevista, uma prova oral, que você ainda vai conseguir fazer algum tipo de avaliação nesse sentido, mas de resto a gente não vai conseguir avaliar isso aí dentro do perfil do candidato, né? E eu sei que você já trabalhou com isso, né? Você já E fez, você se especializou em avaliação? Como é que isso, eu me especializei em avaliação psicológica, né? Tenho alguns cursos que foi feito na área para quem está buscando, né? O psicólogo hoje que ele, eu quero ser um avaliador psicológico. A ferramenta é cara, tá? Eu preciso ter uma ferramenta. O curso é caro, certo? Então você precisa investir em você. O psicólogo ele sai da graduação cru, né? Se ele quer ir atrás de alguma coisa, ele precisa continuamente estar fazendo alguma manutenção da sua experiência acadêmica, né? Isso eu tenho 10 anos mais de 10 anos de formação, né, de atuação em vários setores nesse período, e sempre estudando, sempre você tem que estar fazendo manutenção de alguma coisa. Mas voltando um pouquinho no que você falou assim, hoje entrevistar é uma pessoa muito difícil, porque na parte do empregador, às vezes não é nem ele que entrevista. Ele é o entrevistado da pessoa que está na frente dele. Já percebeu isso? Não sei como, né, se você faz a entrevista, mas assim, dependendo da função do cargo, não, eu vou ganhar quanto? Eu vou trabalhar que dia? Eu tenho alguma bonificação especial? Ele pergunta tudo em relação à parte financeira, burocrática, carga horária, mas isso que você falou é verdade. Às vezes ele não sabe. Não, qual é a pergunta natural? Eu vou fazer o quê? Para eu saber se eu tenho habilidade para fazer aquilo ou não, né? Então hoje quem está acostumado aí na parte de recrutamento e seleção, o pessoal da RH deve entender e concordar comigo que hoje às vezes a entrevista inicial você começa mais o entrevistado querendo saber sobre quais os benefícios que ele vai ter, só de fato ele querer te dizer quais são as qualificações que ele tem. Né? Então é um desafio hoje você contratar aí alguns setores justamente por causa disso. A psicologia ajuda nessa parte. Não, e sem falar que às vezes as pessoas não param para poder pensar nisso, mas o recrutamento e a seleção é uma parte, eu diria que é a parte principal do RH, se não a principal, uma das mais importantes dentro do contexto do RH, porque a gente está falando de um custo muito alto. Toda vez que você tem que contratar um funcionário, você tem que treinar ele, aí vai exigir um prazo de tempo para ele se adaptar à cultura da empresa. Existe um prazo de tempo para ele poder absorver esse conhecimento e ele começar a entrar na fase ali de rampagem, né? Que é quando ele Uhum. começa a ter uma produção mais satisfatória. E aí, exatamente quando está chegando ali naquele período ali, normalmente está terminando o prazo de experiência.